Nós estamos em uma série de mensagens que a apóstola trouxe para nós como plano de rompimento. E não sei se ficou claro para você, o nosso objetivo com essa série de mensagens, como todo discípulo de Jesus, é orar pedindo para que Deus faça algo na nossa vida. Você está precisando que Deus faça algo na sua vida urgentemente? Quem está com urgência aí? Se você não tem, é só avisar que a pessoa que está do seu lado vai te passar uma listinha para você poder orar em nome dela. Nós estamos desejando que Deus traga algo de novo, não somente para a sua vida pessoal, mas para nós como igreja. A apóstola compartilhou um pouco do coração, eles que são os líderes aqui dessa igreja, os pais espirituais, de um desejo que nasceu a respeito da nossa igreja, que nós temos um objetivo de sair, não sabemos quando, não sabemos como, não sabemos aonde, mas o nosso desejo é sair do aluguel. Você que paga aluguel na sua casa, na sua família, sabe que é um investimento pesado, às vezes te custa conseguir fechar a conta do mês, e nós queremos poder expandir, abençoar, multiplicar aquilo que nós temos, e por isso nós ainda não estamos pedindo dinheiro específico, levantando ofertas específicas para isso, mas simplesmente compartilhando que é algo que nós queremos conquistar como igreja, para que você também possa orar por isso. Sabe, se você já foi abençoado com alguma pregação, alguém que orou por você, e você se sente família e quer também que essa casa seja abençoada, coloque isso nas suas orações. E nós estamos então acompanhando vários nomes importantes da Bíblia e vendo nestes homens e nessas mulheres de Deus algo que o Espírito Santo, Deus, Yahvé, Jesus fez, que causou uma transformação poderosa, um rompimento, digamos assim, na vida deles. Nós já passamos por grandes nomes como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, e hoje à noite eu gostaria de falar com você por alguns minutos a respeito da vida de Moisés. Moisés, você já abriu a sua Bíblia em Êxodo? Eu quero que você vá no capítulo 3, deixe abertinho aí que daqui a pouco nós vamos ler. E eu gostaria de rapidamente orar com você a respeito da palavra principal. Deus, nós queremos orar pedindo que o Senhor venha falar conosco. Nós estamos ansiosos para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Que não seja homens, que não sejam ideias humanas, muito menos ideologias, Senhor, falhas, mas que seja a sua voz, Espírito Santo, falando conosco. Nós estamos atentos, nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Existe às vezes uma distância muito grande, não somente de idade, mas de pensamento entre pais e filhos. Talvez você tenha tido filho mais novo e talvez vocês até lidam um pouco mais, ou talvez você teve um filho um pouco mais velho, e existe uma diferença muito grande. Pais e filhos geralmente batem muito cabeça, principalmente quando chega aquela fase adolescente, é um pouco mais complicada socialmente, e aí aquela guerra dentro de casa às vezes, não é verdade? A distância de idade que eu tenho dos meus pais, pelo menos eu sei que do meu pai, é aproximadamente 40 anos, não é? 40 anos de idade de diferença. Imagine só, uma distância de 40 anos de mundo, de universo, de separação entre eu e meu pai. Então, muitas vezes o meu pai vinha me ensinar algo, e como eu disse alguns minutos atrás, ele traz muitos ensinamentos agrícolas, sabe, de fazenda, de cuidar de cavalo e de bicho, e ele sempre brincava comigo, falava, a minha diversão era puxar rabo de cascavel, e ele conta umas histórias de como ele tinha que à noite matar os morcegos que ficavam atacando os cavalos da fazenda, como ele não tinha carro, não tinha GPS, ia para a escola a cavalo, e ele conta umas histórias que eu não consigo me relacionar, entendeu? Como um jovem adolescente, como seu filho, criado na internet, existe uma dificuldade de comunicação às vezes. Porém, o meu pai, ele sempre me trouxe algumas anedotas, algumas histórias que eu aprendi muito com ele. E meu pai, ele constantemente me ensinava algo. Ele falava assim, filho, se uma pessoa falar para você que você é um cavalo, ignore essa pessoa. Ela que tem um problema com você, simplesmente ignore. Se 5 pessoas falarem que você é um cavalo, você precisa parar e pensar como que você está agindo ao redor das pessoas. Se 10 pessoas falarem que você é um cavalo,
você já pode ir e comprar as suas ferraduras. E simplesmente pensando a respeito disso, na minha humilde opinião limitada, seja como você quiser enxergar, acredito de verdade, como alguém que muitas vezes teve que conversar a respeito de Jesus e religião na escola, na faculdade, com pessoas já pós-modernas, acredito que às vezes nós, como igreja, somos rápidos demais a ignorar e descartar algumas críticas que a sociedade faz para a igreja evangélica brasileira do século 21. Talvez nós, com muita velocidade e rapidez, queremos ignorar o que a sociedade e as pessoas têm para criticar a igreja evangélica brasileira. E isso não é simplesmente algo especial dos evangélicos brasileiros. O ser humano não gosta de ser criticado. É mais fácil, quando alguém vir falar um defeito seu para que você corrija, você dizer que é ranço da pessoa. É mais fácil quando o seu líder vê um desvio de caráter em você e fala, você precisa tomar jeito, você precisa se converter, você não está obedecendo a palavra, você é um crente cara de pau, vai se converter. É mais fácil você dizer que é o seu líder perseguindo você. O meu líder me persegue, ele não me deixa em paz. É mais fácil quando o seu pastor prega uma palavra dura, quando ele defende algo que talvez te ofenda, ou você não concorde. É mais fácil hoje em dia você mudar de igreja. Eu mudo de igreja. É mais fácil nós pegarmos e qualquer crítica que o mundo faz sobre a igreja, dizer, são pagãos, eles não entendem o que nós entendemos. E por vezes a gente perde a oportunidade de crescer grandemente. Se você não critica, se você não corrige o seu filho, você está criando um demoninho para a sociedade. Toda criança que não aprende a apanhar, a ouvir não, a ser corrigida, quando ela entra numa sociedade que precisa definir parâmetros de lei a respeito do que ela pode ou não pode fazer, ela vai ter dificuldades com qualquer tipo de autoridade. Quem é professor e professora já teve que lidar com o filho dos outros, pode levantar a mão e falar assim, eita, é verdade, Deus. Nós precisamos, às vezes, ouvir. Não necessariamente, meu irmão, as críticas que o mundo faz a nosso respeito são 100% verdadeiras. E nem todas elas devem ser levadas em consideração, ok? Nem todas elas precisam ser ouvidas e levadas a cabo. Porém, é interessante que um grande pensador do século XX, Karl Barth, ele foi um teólogo suíço. Ele, ao ensinar os seus pregadores, e ele tinha um certo curso de teologia para jovens pregadores, ele trouxe uma frase muito famosa que ele disse o seguinte: todo cristão, ele deve andar com um jornal em uma mão e a Bíblia no outro. Ele acreditava que se nós desejamos ser atuais, assertivos, se nós queremos confrontar aquilo que a nossa sociedade hoje enfrenta, todo cristão precisa caminhar com o jornal, lendo as notícias e sabendo o que acontece no mundo, e a eterna palavra de Deus. Porque muitas vezes a igreja responde perguntas que a sociedade não está fazendo. Quantas vezes nós chegamos aqui precisando de uma palavra prática, uma palavra direcionada, não somente para nos confortar, mas para literalmente tocar naquilo que nós vivemos, e a gente responde perguntas que ninguém faz. Um grande homem de Deus também, talvez você já leu alguns livros dele, Timothy Keller, gosto muito de trazer citações dos livros dele aqui. Ele também disse que é trabalho da igreja estar sempre atenta àquilo que a cidade fala. Ele diz que é papel do cristão maduro poder olhar para a sociedade e encontrar atitudes bíblicas na sociedade, para que ele possa engrandecê-las. Por exemplo, a sociedade brasileira, nosso costume é muito afetuoso. A gente gosta de abraçar, a gente é carinhoso. Isso é algo bíblico e nós podemos enaltecer isso. Mas a igreja também precisa ser madura de olhar os ídolos na sociedade e poder confrontá-los fortemente.
E nós precisamos, talvez, refletir a respeito de algumas coisas. Quero trazer um rápido exemplo para todos vocês. Não quero... Eu falei até com a minha esposa, eu falei, eu preciso tomar cuidado, porque eu não quero ser queimado numa estaca hoje à noite. Sou muito jovem, amanhã eu vou assistir um novo filme do Homem-Aranha, então não me matem, não me queimem, vou tomar muito cuidado com aquilo que eu digo. Porém, eu quero citar aqui para vocês um rapper brasileiro atual, César MC. Ele escreveu uma música contra o racismo no Brasil hoje. E o interessante é que ele usa 2 versos para fazer um ataque, não indireto, mas a respeito da igreja. Na sua música, Dai a César o que é de César, o rapper diz o seguinte: racismo é um câncer estrutural. Esse fato não depende da sua opinião. Ou você coopera com essa estrutura, ou você ajuda na demolição. Alguém avisa para o falso cristão que todo jovem preto um dia foi um feto. Não me venha dizer que você é a favor da vida, se quando nos assassinam, você fica quieto. O final da música ele diz: falsos profetas que citam a Bíblia, destilando ódio e motivando guerra. O próprio diabo também citava, e adivinha, ele fazia. Ainda busco ser sal e luz, sei exatamente a minha missão na terra. A bancada evangélica não é Jesus, então dai a César o que é de César. Nós precisamos ouvir algumas perguntas e literalmente ter a coragem de pensar se nós estamos falhando nisso. E eu gostaria de trazer uma pergunta que, se talvez você algum dia evangelizou alguém, ou talvez você nunca evangelizou, nunca falou, olha, eu sou cristão, acredito em Jesus, e nunca teve que defender a sua fé, eu tenho certeza que pelo menos adolescentes e jovens aqui, em uma conversa entre sala de aula, professores que são muito mais vocais a respeito das crenças deles hoje em dia, você com certeza já ouviu uma crítica, uma acusação a respeito da nossa fé, e eu gostaria de utilizar ela para a nossa mensagem de hoje. Seria o cristianismo, será que a sua e a minha fé é somente um conjunto de regras e leis que nós devemos obedecer para ir para o lugar das pessoas boazinhas? Pense a respeito disso. Será que o cristianismo realmente é somente um conjunto de regras e leis que para muitos são leis antigas, retrógradas, ultrapassadas? Será que é somente alguns boxezinhos para você dar o check? Eu vou no culto domingo, não falo palavrão, não assisto futebol domingo, sou dizimista, sabe? Essa listinha que você entrega para alguém para participar de um currículo, para dizer, olha, você respondeu muito bem, gabaritou, você vai para o céu. Porque talvez, eu tenho certeza que alguém já te disse isso. Não, ser crente é como todas as religiões, são uma série de mitos e histórias para fazer o homem um pouco melhor, mais moral, mais educado. O importante é ser alguém melhor, ser a melhor versão de você mesmo. E eu gostaria de ver junto com você a respeito desse homem Moisés, que foi escolhido por Deus e foi um dos grandes homens a respeito que nós podemos ser inspirados sobre obediência e vida com Deus. Ele, na verdade, foi exatamente o mediador dessa lei que Deus entregou para o seu povo, a fim de que eles pudessem andar em padrões estabelecidos por Deus no Antigo Testamento. Mas, ainda que exista muito debate, até mesmo no Novo Testamento, a respeito do Monte Sinai, eu quero crer e talvez expor aqui para você que o verdadeiro rompimento, o momento de transformação na vida de Moisés, não foi quando ele recebeu a revelação da lei de Deus. Mas o verdadeiro rompimento na vida de Moisés, e talvez na nossa, foi em outro monte, não no Monte Sinai, mas no Monte Horebe, quando Moisés recebe uma revelação de quem Deus é. Vamos fazer isso por alguns minutos? Quero que você, com a sua Bíblia aí aberta em Êxodo, capítulo 3, acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 1. Diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali,
o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Versículo 8, que é o nosso último versículo por enquanto. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Até aqui a leitura. Aqui nós vemos um episódio muito famoso que talvez você já ouviu na vida desse homem. É impossível, meus irmãos, nós falarmos de alguém que viveu em fé e obediência a Deus sem nós falarmos de Moisés. Tem como eu e você falar a respeito, por exemplo, de Mundial de Clubes sem falar do Palmeiras? Tem, porque eles não são campeões. Mas não tem como nós falarmos de alguém que foi obediente a Deus até o fim, sem falarmos desse homem chamado Moisés. Literalmente, meu irmão, se existe qualquer elogio que a Bíblia poderia dizer a alguém, a palavra de Deus vai dizer que este homem, Moisés, ele preferiu renunciar os prazeres do Egito. Que talvez você saiba que ele foi adotado e criado em um lugar muito importante da corte egípcia. Ele preferiu abrir mão de tudo isso para estar com o seu povo, com a sua nação, ao ponto de sofrer com eles. E a Bíblia vai dizer que ele preferiu dizer não para os prazeres do pecado, para viver para Deus. Olha, se tem um elogio que você um dia vai querer ouvir dos céus, é esse. Poder ouvir de alguém: este homem, essa mulher, ele preferiu, ele achou por melhor dizer não para algumas coisas que o mundo diz que trazem prazer, porque a alegria dele era me satisfazer. E Moisés, então, ele ao se envolver com o seu povo hebreu, ele literalmente, ele toma meio que as rédeas em uma decisão talvez impulsiva. Ele mata 2 homens, acaba por ser expulso e foragido, ele escapa do Egito e começa a viver no meio do deserto, se casa e ele começa a trabalhar então como pastor, servindo, cuidando das ovelhas do seu sogro. E literalmente aqui nós vemos que Deus pode nos chamar para um novo tempo em qualquer momento da nossa vida. Deus, ele é aquele tipo de jundiaiense que vira do nada sem dar seta. Ele te pega no meio da sua rotina, onde você não imaginava que ele poderia tocar no seu coração. Talvez aqui, se você pudesse compartilhar com a gente o seu testemunho, quando você entregou a sua vida para Jesus, meu irmão, talvez foi em um encontro com Deus com menos de 20 pessoas numa sala. Não foi num estádio e luzes e aquela coisa linda. Eram algumas pessoas de chinelo que você acordava e você tinha que tomar café e você, de repente, alguém pregou e não sabe, Deus te pegou na curva. Moisés literalmente estava na sua rotina diária quando Deus decidiu se encontrar com ele. Por isso, você como filho de Deus, precisa viver a sua vida olhando para os lados quando que Deus vai chamar você, quando que Deus vai pedir para você orar por alguém. Você precisa trabalhar olhando para os lados, que nem você dirige em Jundiaí, esperto, atento. Quando Deus vai falar: olha, está vendo aquela pessoa ali? Simplesmente diga para ela: olha, Deus pediu para eu te falar, não sei se faz sentido, mas que aquilo que você chorou ontem à noite, Ele ouviu. Tá bom, moça?
Você não sabe quando Deus separou para simplesmente falar com você. E o que Moisés vai nos ensinar hoje à noite, que a transformação, e se nós pudéssemos falar o início do ministério da vida de Moisés, começa com esse encontro, onde ele recebe uma revelação de quem Deus é. Às vezes as pessoas podem olhar para nós e imaginar que nós simplesmente estamos aqui seguindo uma lista de regras que um pastor diz que nós precisamos obedecer para não ir para um lugar ruim. Mas a vida com Deus, ela não poderia estar mais longe do que isso. A vida que Deus nos convida, o chamado que Ele nos oferece no meio de cuidar das ovelhas do nosso sogro, é para revelar um Deus pessoal, amoroso, e não é simplesmente obedecer algumas listinhas, mas é você seguir um homem. E essa revelação transforma a nossa vida. Uma das coisas que mais machuca alguém que é pastor, que cuida, que é líder aqui, se você já trouxe alguém para a igreja, uma das coisas que mais machuca e faz alguém chorar, é quando você vê alguém que estava tão apaixonado por Deus, tão constante, parecia que aquela pessoa estava tão entregue, e depois de algum tempo você olha e você percebe que talvez, ela conseguia se encaixar em todas as listinhas que talvez eu e você falamos, aquela pessoa é crente. É ou não é? Eu não sei você, às vezes eu estou passando na rua e eu vejo um senhorzinho, uma senhora de terno com uma Bíblia, eu falo, é crente, nem vejo a Bíblia, eu falo, é crente, está indo para o culto que nem a gente, não é? Você olha assim, não é verdade? Vai dizer o que não é. Às vezes você até sente, a pessoa fala graças a Deus, você é crente, aí você fala, eu sou crente também. Mas ainda que pareça que tem todas as caixinhas preenchidas, essa pessoa não continua. Porque uma pessoa que simplesmente se relaciona com Deus, obedecendo algumas coisas, mas não experimenta um relacionamento com Ele, não suporta as dificuldades que a vida cristã traz. Porque afinal de contas, não é exatamente esse o objetivo de Deus, entregar as leis para o seu povo? Para que ele pudesse se relacionar, habitar e conviver no meio dele. Eu não sei se você já leu o Antigo Testamento, mas tem coisas que literalmente parecem, meus irmãos, absurdas, e que de fato nós não trazemos elas para o nosso dia de hoje, como por exemplo, aonde o povo deveria colocar os seus excrementos. Olha, você joga para fora, não vai deixar no meio da rua. Parece mãe explicando o óbvio para o filho, para o marido, né? Toalha molhada não vai em cima da cama, meu amor. Você que é casada, né? Meu amor, toalha molhada não vai em cima da cama. Deus literalmente fala, não vai colocar isso aqui, joga fora, porque eu vou caminhar no meio de vocês. E esse desejo de Deus de se relacionar conosco, meu irmão, é a única coisa que vai manter um seguidor de Jesus nos momentos mais difíceis. Meus irmãos, nos momentos onde literalmente todo cristão vai passar por isso um dia. Se você é crente há pouco tempo, saiba que você vai passar por isso. Vai chegar um momento onde as coisas vão estar dando tão erradas e você vai orar e perguntar para todo mundo, mas eu estou fazendo tudo certo. Mas Deus, eu faço tudo direitinho, eu erro às vezes, Deus, mas eu estou me esforçando tanto, eu estou tentando, é ou não é? E parece que as coisas não dão certo. E se você vive por essa vida de praticar e receber, nesses momentos é quando a pessoa espana. Quando o namorado não chega, quando o casamento atrasa, quando o emprego manda embora, quando o aluguel não consegue mais ser pago, quando a doença chega, quando a morte chega, quando as dores vêm. E essa pessoa que vive baseada nessa troca, nessa obediência cega a simplesmente algumas regras, não suporta. De repente os prazeres parecem mais, mas eu quero. Mas será que é tão ruim assim? Mas os momentos mais difíceis, se talvez você já passou por isso, que a única consolação que você tinha é ter um relacionamento com Jesus.
Meu irmão, quando você simplesmente chorou no banheiro da sua casa, com vergonha de que as pessoas olhassem o seu desespero, você não queria chorar na frente da sua esposa, para não externar o desespero que você estava a respeito da sua conta, do final do mês, e você chorou, pedindo a Deus, a única coisa que você tinha, era o seu relacionamento com Ele. O que nós vemos aqui em Moisés, que aquilo que trouxe a transformação de verdade nele, foi a revelação de quem Deus é. De quem Deus é. Talvez a gente tem tantos clichês que a gente não percebe que eles devem apontar exatamente para isso. Meu irmão, está tudo dando errado, mas Deus, Ele é bom. Já viu um cristão de doido que está tudo dando errado? Ele fala, Deus é bom. O que ele está fazendo? As coisas não estão dando certo, mas aquilo que move a minha vida não é o que acontece comigo, não é o que eu recebo, não é nada que Deus vai me dar. O meu relacionamento é baseado em que em Deus Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é justo, Ele é santo, Ele é amável, Ele é carinhoso comigo. Ninguém precisa me dar boa noite, glória a Deus. Ninguém precisa me elogiar quando eu faço alguma coisa. O meu Deus é bom, Ele merece o meu serviço. Ele merece a minha lágrima, eu acordar cedo, os ensaios, o peso, meu Deus merece. Tudo eu faço porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para todo sempre, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O meu Deus, Ele é paciente. Quantas vezes eu errei, eu pequei, eu falhei, mas Ele não me exterminou como uma formiguinha que eu sou. Ele foi carinhoso comigo, me ofereceu perdão para o meu pecado incontável de quantas vezes eu prometi que não ia fazer. Ele é paciente. Deus não foi paciente com você, Deus é paciente. Aquilo que traz um verdadeiro avivamento numa igreja não é quando Deus começa a fazer coisas por nós, mas é quando nós percebemos o Deus que nós temos. Nós olhamos para Ele e simplesmente olhar quem Jesus é suficientemente forte para nos manter aqui. E nós vemos aqui uma revelação de Deus de três coisas. Esse rompimento na vida de Moisés, quando tudo muda, vira de cabeça para baixo, e ele se torna um líder, e os milagres acontecem, e toda essa doideira que vem por vir, começa quando ele tem uma revelação de quem Deus é. Sua vida com Deus vai começar de verdade, quando você conseguir olhar e ter os seus olhos, como a palavra diz, tirando escamas dos seus olhos, e você puder olhar o Cordeiro de Deus que foi morto. Sabe o que dá esperança para quem é cristão? As coisas nem sempre vão dar certo, nem sempre vai ser como a gente quer. A nossa listinha às vezes vai falhar conosco, e nós vamos falhar com ela muitas vezes. Mas a nossa esperança é quando nós olhamos para o final das coisas. Aquele João doido no meio daquela ilha fala, eu vi e não tinha ninguém que era digno de abrir o livro. Então eu vi um cordeiro como que foi morto, e ele era digno. E nós vemos aqui a revelação de Deus para Moisés. E três coisas rapidamente eu gostaria de mostrar para você, que talvez hoje você tenha uma revelação um pouquinho maior, uma revelação um pouquinho melhor de quem é o seu Deus, para que você possa continuar nessa caminhada com Ele, e que talvez a sua vida tenha esse rompimento. Rompimento, meu irmão, talvez seja quando você começar a orar, e aquela oração seja maravilhosa. Não sei se você já teve uma experiência, meu querido, de ter um devocional sozinho com Deus, no meio da sua sala, e de repente parece que o seu quarto vira uma arena de unção, e não tem ninguém para dar um amém para você, e você é aquele negócio doido. Isso é um rompimento poderoso, quando a nossa reunião é algo maravilhoso, e a presença de Deus vem com a revelação de quem Deus é. E primeiro, Deus vai mostrar para nós e para Moisés, que Ele é o Deus do nosso passado. Diga comigo, Deus do meu passado. Deus mostra que Ele é o Deus do passado de Moisés. Ele começa a sua revelação no versículo 6, continuando, ele diz o seguinte, disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
Então Moisés cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Deus começa querendo revelar para você o seguinte hoje à noite: eu sou Deus do seu passado. Uma grande falha que eu vi no seminário, vou me falhar o livro que eu vi a citação, eu acho que foi Sem Medo de Deus, do meu professor Drummond, que ele faleceu esse ano também de Covid, ele deixou uma filhinha de 1 ano para trás, e no seu livro a respeito de justificação pela fé, ele traz uma das grandes falhas que nós cometemos às vezes, que nós pensamos que a santidade, ela vem antes da justificação, e que às vezes nós cobramos que um novo convertido, alguém que está caminhando na fé, apresente todos os sinais de maturidade antes mesmo de se entregar para Deus. E ele vai defender que a santidade não é um requisito para a salvação, mas é um resultado dela. E Deus vai mostrar aqui para Moisés que ele não começou a se envolver com Moisés a partir daquele momento. Olha, Moisés, muito prazer, e a partir de agora as coisas vão ser diferentes. Deus diz: olha, meu filho, que nem o pastor Márcio às vezes na pregação, querido filho, eu sou o seu Deus, eu já fui o Deus do seu avô, eu já fui o Deus do seu pai, eu já fui o Deus do seu tataravô, eu fui o Deus que ligou o seu pai com a sua mãe, eu sou o Deus soberano que fez ele mudar de estado, eu sou o Deus que fez... Meu irmão, você não sei se você está entendendo, Deus está querendo dizer o seguinte: olha, eu sou o seu Deus antes mesmo de você vir até aqui a terra, antes mesmo de você dar o seu primeiro... Eu já te amava, eu já decidi como seria a sua vida. Você não entende que eu te cuido antes mesmo de você ser? Davi vai dizer isso: quando eu ainda era uma matéria informe, Deus me viu, Ele me teceu de maneira maravilhosa no ventre da minha mãe. Todos os meus dias já foram escritos antes que qualquer um deles existisse. Esse pensamento é glorioso demais para mim, não o posso alcançá-lo. O Deus que se relaciona com o seu passado, não somente antes de você ter vindo aqui à terra, mas Deus era o seu Deus antes mesmo de você ser um seguidor de Jesus. É um erro grotesco você imaginar que Deus vai começar a agir na vida de alguém somente quando essa pessoa responde ao chamado de Jesus. Meu irmão, Deus, Ele já foi tão bondoso e tão gracioso com você antes mesmo de você ter a dignidade de agradecê-lo por qualquer coisa. Quando você era o homem mais desvairado, mais desinteressado, quando você foi o tipo de ser humano mais mesquinho possível, ainda assim Deus já estava agindo na sua vida. Esse é o nosso Deus. Ele não é um Deus que pede que você simplesmente se transforme do nada. Ele já começou a transformação na sua vida muito antes de você perceber. Ou será que eu sou o único que quando eu olho para trás eu falo assim: cara, foi Deus. Lá atrás, foi Deus. Não é esse tipo de amor que você quer. Não é esse tipo de amor que todos nós queremos. Um tipo de amor que é alguém que nos ama antes mesmo de que a gente possa retribuir. Quando você que é adolescente, jovem, quer procurar um namorado, a primeira coisa que você cobra é reciprocidade. Você toma um banho, se arruma e vai para sair com a pessoa, aí a pessoa aparece de chinelo, shorts, fedida, nem se arrumou, você fala: eu estou dando tanto, estou recebendo tão pouco. Quantos relacionamentos também são assim, não é? Abusivos, onde somente uma pessoa vai e a outra não recebe. Isso não é saudável, mas o tipo de relacionamento que Deus tem conosco é mais ou menos parecido com isso. Quando nós ainda éramos pecadores, Romanos vai dizer: Deus nos amou. Deus te amou quando você era pecador e falho. Ele não começou a te amar quando você caiu em si, como filho pródigo, percebendo quão Zé Mané você era. Ele te amou antes de tudo isso. Ele sempre foi bom. Ele sempre te amou, sempre cuidou de você. Esse é o nosso Deus. Meu irmão, se isso não te enche de amor e admiração por Deus, eu não sei o que vai te dar. Imaginar que antes mesmo de você vir aqui à terra e cometer todos os pecados que você comete, Ele já tinha preparado a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque a palavra vai dizer que antes mesmo da afirmação da terra, o Cordeiro de Deus já havia sido sacrificado por nós. Esse é o tipo de amor que Deus
como nós esperamos que os pais terrenos tenham. Quando um pai e uma mãe estão grávidos, antes mesmo do bebê nascer, eles já o amam. Já preparam um quartinho, pintam as coisas, pensam nos nomes, porque eles amam aquilo que eles ainda não veem. Meu irmão, antes de você nascer, Deus já te amava. Deus é o Deus do seu passado. Por isso, se você em algum momento sente vergonha daquilo que aconteceu, você simplesmente precisa correr, olhar para quem Ele é e perceber que Ele te ama mesmo assim. É esse tipo de amor que tira de nós a culpa do passado e nós colocamos aos pés da cruz para começarmos uma vida nova. Quero te dizer que Deus é o Deus do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu avó. Erickson, mas eu sou o primeiro crente da minha família. Mesmo assim, é o que eu estou querendo dizer. Mesmo assim, Deus é o Deus do seu passado. Ai, mas eu fiz tanta coisa de errado. Paulo vai dizer, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu fui perseguidor da igreja, eu persegui a igreja. Mas ainda assim, ele diz, eu fui salvo para que todos possam ver eu, que fui o pior de todos os pecadores, fui alvo da graça de Deus. Assim, meu irmão, Deus tem jeito para a sua vida, Deus tem jeito para a sua história. Mas meu passado é cabeludo. Deus sabe, Deus te ama, Deus é o Deus do nosso passado. Depois de Deus mostrar que Ele é o Deus do passado de Moisés, dizendo, eu sou Deus do seu pai, de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele também mostra que Ele é o Deus do seu presente. Diga assim comigo, Deus é o Deus do meu presente. Meu irmão, Deus é o Deus do seu hoje, do seu agora, da sua semana. Deus é o Deus agora do seu final de ano. Deus é o Deus agora do seu 13º. Deus é o Deus do agora. Porque Ele continua no texto, no versículo 7, continua dizendo, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Se você é alguém que quer seguir a Deus, se Ele só te abençoar, você vai ficar extremamente frustrado com o cristianismo. Extremamente frustrado. Jesus, em vários momentos, Ele fala a respeito das tribulações que os discípulos teriam. Ele fala, Zé Bando, Zé Mané, os caras me perseguiu, e vocês acham que eles vão fazer diferente com vocês? Se me perseguiram, perseguirão também a vocês. E literalmente a palavra de Deus, preste bastante atenção nisso. Se você deseja ter uma revelação de quem Deus é, para ter esse avivamento na sua vida e no seu relacionamento com Ele, não é simplesmente um conjunto de regras que você vai obedecer, o tamanho da saia que você vai ter ou não. É você ter uma revelação de quem Deus é, o Deus do seu passado e o Deus do seu presente. Porque a palavra vai nos mostrar várias vezes, sabe como ela vai demonstrar que Deus ama o seu povo? Nem sempre vai ser livrando eles das dificuldades e das provações. Por muitas vezes a palavra de Deus vai mostrar que Deus espera. E posso dizer que é pior? Não sei se isso vai te chocar. Muitas vezes Deus permite que pessoas que são justas, corretas, sofram nessa vida, até o fim. Ou você nunca parou para refletir se faz algum sentido, digamos assim, lógico, nesse tipo de relacionamento recíproco com Deus, eu obedeço, Ele me abençoa, que homens seriam chamados de mártires. O martírio, que a princípio era uma palavra que dizia a respeito de testemunho, com o passar do tempo, por causa da morte de homens e mulheres que foram fiéis até o fim, sendo mortos no Coliseu, sendo oferecidos como show para as pessoas entre guerras com feras. Esses homens foram fiéis porque eram cristãos, seguiam a Jesus, e eles foram mortos até o fim. Não é isso que o salmista vai dizer várias vezes? Eu olho para os ímpios e para os injustos e tudo vai bom para eles. E quando eu olho para o justo, para o crente, sofrimento em cima de sofrimento. E como ele vai encerrar essa de... Alguns salmos ele nem vai dizer a parte boa, tá? Talvez você vai dizer assim, no final ele diz, mas Deus no último momento veio salvar o dia. Às vezes tem alguns salmos que ele termina sem. Mas um deles ele termina dizendo, então eu contemplei a presença de Deus e a glória e vi que um dia essas pessoas ímpias terão um final terrível, mas os justos, ainda que sofram, serão reconhecidos e recebidos na glória do Pai. Literalmente,
como ele vai mostrar que ele é o Deus no nosso presente? Sabe como ele faz? Simplesmente sabendo e conhecendo aquilo que você sofre. Você quer sentir Deus na sua vida e presente, nos momentos em que parece que Ele está tão distante? Quando você olha e percebe que Ele sabe o que você está passando. Eu estou dizendo que não é quando Ele vai agir no seu favor. A graça do nosso Deus é que Ele sabe o que nós estamos passando. Eu não quero ser muito denso e pesado aqui, mas a grande apologia dos profetas do Antigo Testamento, quando eles falavam a respeito de outros deuses, a grande defesa que eles faziam e acusações, se você for ler o Antigo Testamento, eles vão dizer, os deuses deles, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Eles têm boca, mas eles não falam. Eles são feitos de madeira, que é formado por mãos de homens e depois é utilizado para ser queimado no fogo e esquentar a nossa comida. A diferença de Yahvé, o Deus monoteísta do povo de Israel, é que ele tinha olhos e via, ele tinha ouvidos e escutava o clamor do seu povo, ele tinha boca e conversava e falava com eles. Meu irmão, o seu Deus é o Deus do seu presente, porque Ele sabe aquilo que você passa, Ele sabe aquilo que você sofre, Ele olha o seu choro, Ele escuta o seu clamor. E talvez você vai dizer assim, Eriques, e que Deus é esse que vê eu sofrendo, me vê aqui passando perrengue e não faz nada por mim? Então eu te falo mais uma vez, que nós precisamos tirar os olhos de Moisés e olhar para Jesus, porque a palavra vai dizer que ele, que era Deus, esvaziou-se de si mesmo, e ele foi reconhecido em figura humana, sendo reconhecido pelo nosso meio, e ele sofreu aquilo que nós sofremos. O nosso Deus não ficou indiferente, meu irmão, ele sofreu o que você passa, ele sabe aquilo que você sofre. Hebreus vai dizer exatamente isso, porque nós, quando nós olhamos para a lei mosaica e o sumo sacerdote araônico, eles não podiam tocar pessoas enfermas, mas nós temos um sumo sacerdote que não é da linhagem de Arão, mas era uma linhagem superior de Melquisedeque, baseada em promessas superiores, e esse sumo sacerdote sabe aquilo que nós passamos, ele nos toca na nossa enfermidade, e ele não é impurificado por nós, mas ele nos purifica com o seu sangue. Ele é um sumo sacerdote melhor, porque ele não fazia sacrifícios todos os anos, mas ele fez um único sacrifício de si mesmo, para trazer o pagamento perfeito por tudo. Esse é o nosso Deus do presente, que sabe aquilo que você sofre. Oh meu irmão, Deus sabe o que você chora, Deus conhece a nossa dor, Deus não é indiferente, Deus não é indiferente. Quando você chora, quando parece que não dá certo, e talvez você se pergunta, mas eu estou fazendo tudo tão certo, eu estou tentando, mas não vai, por quê? Meu irmão, como os apóstolos, você deve se alegrar, se dizendo, meu Deus, obrigado, porque eu fui considerado digno, não somente de te conhecer, mas sofrer pelo seu nome. O nosso Deus sabe aquilo que a gente passa. E assim Jesus sabe aquilo que nós sofremos, contudo Ele, diferente de nós, Ele não pecou, Ele não falhou. Meu irmão, você falha, você fica inconstante, você fica irado, você se machuca, chuta o pau da barraca, e depois de 6 meses, 1 ano, percebe a lambança que você fez e precisa voltar. Jesus não, Ele nunca chutou o pau da barraca, as pessoas abandonaram Ele, Ele disse, todos de vocês vão me abandonar, nenhum de vocês vai ficar. Ele sofreu até a morte, mas Ele continuou, porque a palavra vai dizer que Ele permaneceu, tendo em vista a alegria que estava proposta diante dEle, que era o nosso preço, que nós pudéssemos ser reconciliados com esse Deus, que é o Deus do nosso passado, Ele é o Deus do nosso presente, e por último, e é uma coisa linda, incrível sobre o nosso Deus, Ele é o Deus do nosso passado, o Deus do nosso presente, e Ele é um Deus de promessas. Repita comigo, meu Deus é um Deus de promessas. Ele vai continuar dizendo
que além dele ter visto a opressão que o povo de Israel estava sofrendo, escutou o seu clamor, ele sabia o quanto ele estava sofrendo, ele disse: eu decidi, por isso desci. Esse é o verbo hebraico escrito e decidido aqui pelo autor, o próprio Moisés. Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. O nosso Deus, Ele não é somente um Deus do seu passado, Ele também não é somente o Deus do seu presente hoje, daquilo que você sofre, daquilo que você passa. Ele é um Deus que faz promessas. O nosso Deus, e isso eu não sei se algum dia você parou para refletir a respeito do caráter e ter a revelação de quem esse Deus é. Ele é um Deus que promete algo. Não sei se a sua mente, você para raciocinar um pouquinho. Pensa comigo. Se você fosse o chefão poderoso de uma empresa, você tem a obrigação, necessidade de fazer qualquer tipo de promessa para as pessoas? Meu irmão, você já é pai, você já é mãe, você já se sente na ausência de obrigação de dar explicação para os seus filhos. Faz isso, por quê? Porque eu mandei e pronto. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de promessas. Ele não somente conhece tudo aquilo que você fez, seu passado e seus pecados, e decidiu intervir na sua vida. Ele também é o Deus do seu presente, que conhece tudo que você sofre, sabe o que você passa e sofreu na própria pele, talvez até pior. Mas Ele ainda é um Deus que escolheu fazer promessas para nós. E talvez essa aqui é a nossa esperança. Aqui está aquilo que às vezes mantém a única chama acesa dentro do nosso coração para continuar seguindo Jesus. Em meio a todas as dificuldades e pessoas nos abandonando e amigos nos cancelando, parando de seguir no Instagram, parando de convidar para sair, e nem tudo dando certo, e sendo o estranhão da empresa porque não fica vendo pornografia com os homens que são todos casados, porque você é diferente, separado, estranho, confuso. Todo esse preço que às vezes é tão complicado e pesado. Quando você se lembra de quem Deus é, você se lembra que Ele é o Deus das promessas. O meu Deus me prometeu. O meu Deus me prometeu. Ele disse que Ele voltaria um dia. Ele prometeu que tudo que está passando aqui agora é passageiro. Todas as injustiças, toda a desigualdade, onde alguns têm tanto dinheiro e tanto poder, e simplesmente algumas ligações podem afetar a vida de milhões de pessoas. A corrupção do nosso país, pessoas enriquecendo com dinheiro de imposto, a enfermidade que nos ataca de repente, e pessoas que nós amamos nos deixando, e toda essa dor e dificuldade de conseguir unidade na família, e os problemas do casamento, e as brigas, e as pessoas que nós amamos nos machucando, tudo isso não será suficiente de impedir que o Rei de toda justiça vai voltar um dia, e Ele vai ser o Rei soberano sobre todas as coisas, e então a terra vai desfrutar de um Rei justo, amoroso e bom. Então toda a terra se alegrará, todo joelho se dobrará, e todos irão dizer que Ele é digno, e vem então o Cordeiro de Deus para abrir os selos, e as taças serão derramadas e as trombetas soarão. Então tudo deixará de ser, novos céus e nova terra. E quem estará no meio de tudo isso? Quem será aquele que se assentará no trono de glória, que julgará os homens por suas obras? Ele separará os cordeiros das ovelhas, o joio do trigo, os justos vestidos de branco, que foram lavados pelo sangue do cordeiro, e aqueles que o rejeitaram. Será um homem justo, bom, perfeito em tudo aquilo que Ele é. Essa é a nossa esperança, que tudo aquilo que nós sofremos não é digno de ser comparado com a glória que está reservada para nós em Jesus. Ele é o Deus de promessas poderosas. Talvez você diga assim: Eric,
Mas e as promessas aqui para a terra agora? Ele me prometeu tantas coisas. Será que eu vou ver com os meus olhos as promessas de Deus se cumprindo? Meu irmão, eu oro que sim. Eu pelo menos oro para a minha vida que sim. Nosso desejo é que sim. Porém, se eu posso te dar um conforto para você que talvez se sinta tão desanimado, não desanime. Continue crendo, porque o nosso Deus é bom. Porém, nós vamos ver na galeria dos heróis da fé, que foram homens tão ousados, a palavra vai dizer, ao ponto de serem partidos ao meio, por causa do testemunho de Jesus Cristo, que sofreram. Vai dizer que esses homens que sofreram, que choraram, que perrengaram nessa vida, eram tão puros, tão santos, e vai dizer que o mundo não era digno deles, e todos eles foram alvo de promessas, e ainda que eles não tenham recebido as promessas aqui em terra, a palavra vai dizer que eles simplesmente saudaram como se estivesse à distância. Vai dizer que tudo isso foi para que em nós fosse aperfeiçoado tudo isso. Meu irmão, Deus te chamou, não é só para abençoar você não. Pare de pensar só em você, pense no próximo, não somente com a sua casa e com a sua família. Olhe para a pessoa que está do seu lado no seu trabalho, olha para a pessoa que está do seu lado na sua empresa. Ah, Erickson, mas ele não é crente. E daí, meu irmão? Você é. Cada pessoa que vem na sua loja, cada pessoa que vem comprar com você, cada pessoa que conhece seu trabalho, seu serviço, que frequenta a sua casa, cada familiar que te manda uma mensagem, um áudio, quando ele falar com você, vai perceber que existe alguém ali, em você, um homem e uma mulher, que tem esperança nas promessas de um Deus. Você pode se colocar de pé no seu lugar? A equipe de louvor pode subir. E eu gostaria de que durante essa canção que nós vamos ter aqui agora, você pudesse fechar os seus olhos. Eu só quero que você feche os seus olhos para te ajudar na sua concentração, tá bom? Não é mais uma caixinha que você tem que obedecer, tá bom? Mas feche os seus olhos para você se concentrar. E eu gostaria que você se derramasse agora. Ah, você pode. Não tenha vergonha de se derramar. Posso te dizer algo, não tenha vergonha de se contradizer. Talvez você disse, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Eu não vou ser um desses doidos fanáticos de igreja que enriquece pastor. Eu jamais vou ser. Meu irmão, talvez quando você tiver uma revelação de quem Deus é, você vai ver que tudo aquilo que as pessoas falavam, as acusações do povo de Deus eram mentira. Você vai conhecer o Jesus que está se revelando para você. Não tenha medo de se contradizer. Não tenha medo, não tenha vergonha de ser um hipócrita agora. Que seja um hipócrita para o bem, dizer, Deus, eu falei que eu não ia me envolver mais. Eu falei que eu tinha terminado com igreja, com ministério, eu não ia querer mais nada. Mas eu estou aqui, arrependido. Porque qualquer um dos seus servos come melhor do que eu que era filho. Então me torna como um dos seus servos, só me aceita de volta. Nesse momento de olhos fechados, eu quero que você se derrame, em nome de Jesus. Estou trancando a porta, não saí tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. E este é o meu preferido lugar, e não há outro onde eu queira estar. E este é o meu preferido lugar,
desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Sair tão cedo até ver tua glória me toma por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Esse é o meu preferido lugar e não há outro onde eu queira estar. E esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Nesse momento nós pedimos, Deus, que o Senhor preencha o nosso coração com graça e amor. Que cada coração que se derramou agora diante do Senhor seja acolhido mais uma vez como um filho e como uma filha. Porque não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por causa do seu sangue nós fomos feitos mais brancos do que a neve. Obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelo tempo que nós pudemos estar aqui na Tua presença. E que nós iremos continuar na nossa rotina, na nossa vida, no nosso trabalho, quando nós estivermos cuidando das ovelhas de Jetro. Quando nós estivermos levando o rebanho da empresa, do chefe, nós estivermos trabalhando, Deus, nós seremos esses que carregam amor por Jesus. Meu irmão, se você puder levantar sua mão direita aos céus para que você possa receber uma última bênção. Então, se você puder, se inscreva no canal do YouTube da igreja, sabe, que você compartilhe. Sabia que você ainda pode fazer isso? Compartilhar, envie para as pessoas, sabe, o link da pregação. Fale de Jesus, seja parecido com Jesus.
Ele vai estar com você. Ele vai estar com você. Convide para a festa, para os cultos, sabe? Se envolva, procure alguém, sabe? Sai perguntando, fala assim, tem algum pastor, tem alguém aí para expulsar o demônio da minha vida? Meu irmão, se envolva. E todas as vezes que alguém estiver no seu trabalho, na escola, na sua casa talvez, falando, a igreja é um monte de lei e regra antiga, do passado, e é só para tirar a diversão dessa vida, você vai saber que isso não é uma acusação verdadeira. E você vai falar, olha, eu quero te dizer que é sobre um relacionamento verdadeiro e pessoal com Deus. Ele é o Deus do meu passado. E aí você pode falar tudo que você já fez de errado. Aí você fala, Ele é hoje o meu Deus, me perdoou, e nem tudo está certo, você me conhece, eu erro e falho, mas Ele ainda é meu Deus, Ele ainda cuida de mim, me perdoa. E Ele me prometeu coisas grandiosas. Ele pode fazer isso na sua vida também. Eu não vou te salvar nem nada não, eu não tenho resposta, se você me conhece, sabe que eu fico bravo, me estresso, sexta-feira eu quero ir embora, chego reclamando do trânsito, você sabe que eu sou errado, você sabe que eu erro, mas eu conheço alguém que não erra. Com a sua mão direita levantada, que o amor do nosso Deus e também o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus, a presença e a consolação do Espírito Santo, seja com você, com a sua casa, com a sua família, todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, que Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo. Fique com Deus.